Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para a nossa quarta aula do segundo módulo da ação transformacional, o ponto decisivo. Nessa aula eu quero falar com vocês especificamente a respeito das leis da dor. De que dor que eu estou falando? Não é aquela dor na sua alma de quando você passa por uma perda familiar, por exemplo. Não estou falando daquela dor de uma situação de frustração que você passou, de repente, num relacionamento. Não é o tipo de dor que abate, prostra você, intimida você, aquelas dores que nós não sabemos bem por meio de onde elas vieram, como elas surgiram. Mas eu estou falando daquelas dores que você pode aproveitar o melhor delas. Qual dor? Dores do crescimento, dores do desenvolvimento, dores do progresso, dores do processo. Eu quero falar para você aqui duas frases de um grande escritor que eu gosto muito, que eu acompanho bastante os escritos dele há muito tempo, Napoleon Hill, o grande mentor dos milionários ou multimilionários no início do século XX. Ele disse o seguinte, a primeira frase que ele fala é a seguinte: quem teme ser vencido tenha certeza da sua derrota. O homem, ou todo homem, luta com muito mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Então presta atenção. É interessante que quando você luta pelos seus interesses, quando você luta por aquilo que você quer, inevitavelmente isso vai trazer muitas e muitas dores. Que dores são essas que eu estou te falando? Dores do desconforto, dores muitas vezes de certos prejuízos que você tem, dores de sair da acomodação, da zona de conforto, dores de deixar certos ambientes, deixar certos relacionamentos, dores de desfazer certas conexões que você tem, a dor do desconhecido, a dor de enfrentar certos medos, certos fantasmas do desconhecido. São dores. E você precisa utilizar essas dores em seu favor. Muito mais pelos interesses que você tem do que pelos seus direitos, como disse o escritor inspirado. Outra coisa interessante que ele fala também é que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Ou seja, não há nada na tua vida que deva ser desperdiçado. Tudo que você passa, que você vive, pode ser aproveitado para o teu crescimento. Dores, problemas e crises, quando bem usados, te fazem conhecer a si mesmo. Quais são os seus limites? Quais são as respostas que você dá à vida quando você é desafiado, quando você é entrincheirado diante dos problemas, quando você é empurrado, é esmagado, quando você é pressionado? Há algo interessante que é o seguinte: você é aquilo que você gostaria de ser quando você não passa por pressão nenhuma. E você é exatamente aquilo que você é quando você passa pelas pressões que você passa. Presta atenção, porque as pressões expõem exatamente o tipo de pessoa que você é. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quem você é diante das pressões que você sofre? E eu digo para vocês porque essa é uma pergunta que confronta a todos nós, começando por mim. Quem nós somos quando somos pressionados? Não tem como fugir, não tem como se esconder, não tem como você se omitir, não tem como você excluir-se dessa equação quando você passa pelas pressões. Quando passamos por pressões, nós manifestamos exatamente como é o nosso coração, como são as nossas escolhas, como são as nossas decisões, como são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos valores, nossos princípios. Tudo isso fica muito bem exposto quando nós passamos por pressões. Nosso caráter fica exposto, nossas disposições, nossas respostas, nossa falta de liderança de nós mesmos, a nossa desorganização, falta de gestão do nosso tempo, ou seja, as nossas emoções, tudo isso fica muito exposto claramente à luz quando somos pressionados pelas dificuldades. Você explode de raiva quando você passa por pressões? Você se encolhe emocionalmente? Outra pergunta: você se separa da experiência que você está passando? Ou você acredita que essa experiência do que você está vivendo pode contribuir para o teu crescimento? Eu digo para as pessoas sempre que você não desiste quando você não fracassa quando você erra, você não fracassa quando você não tem o resultado que você gostaria, você fracassa quando você desiste. O fracasso é quando você não absorve o melhor dessa experiência para o teu crescimento, dessa pressão que vai envolver todo o desenvolvimento que a tua vida tanto precisa. O que você pode extrair dessa experiência, o que você pode aprender? Eu acredito que nós precisamos ser mais sábios quando passamos pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas. Você ignora essa situação, faz de conta que não está acontecendo, ou você se coloca na rota do desenvolvimento consistente quando você passa por essas pressões? Você está indiferente ou você fica indiferente àquilo que está te acontecendo?
Ou seja, a dor pode muitas vezes nos paralisar ou pode nos impulsionar. E essas dores são aquelas dores desconfortáveis que nós tentamos a todo custo eliminar da nossa agenda. Mas lembre-se, dores e desafios são aquilo que nos transformam mais radicalmente e de forma tão revolucionária como nenhuma outra coisa ou situação poderia nos transformar ou poderia nos mudar. A dor nos instiga a encerrar quem nós somos e a condição que nós estamos. Ou seja, dores não podem ser desperdiçadas. Eu tenho feito essa pergunta já durante um certo tempo. Quais são as dores que você está disposto a suportar na rota do teu crescimento, na rota do teu desenvolvimento? O que fazemos dessa experiência define exatamente quem nós nos tornaremos. Mais importante do que aquilo que você recebe da vida, ou aquilo que você alcança, aquilo que você atinge, os resultados que você tem, é em quem você se torna. Essa dor tem essa capacidade terapêutica de tornar a nossa vida amarga ou nos tornar uma pessoa mais madura. Tudo isso faz parte do nosso crescimento, da nossa prosperidade na alma. Não é só prosperidade financeira, mas toda a prosperidade que nós esperamos da vida. Quando vem tempos difíceis, muitas pessoas não respondem bem. Por que eu gosto de falar sobre liderança, ensinar liderança? Que não é somente um ensino, mas é um estilo de vida. Por que eu gosto tanto de falar desse assunto? Porque ao longo da minha vida eu fui entrincheirado e pressionado diante de muitas situações em que eu tive que dar uma resposta. Os grandes pensadores, idealistas, os grandes fazedores de história ao longo das eras da humanidade foram pessoas que tiveram que dar uma resposta nas suas vidas. Foram pessoas que tiveram que responder mesmo em meio às piores e mais terríveis tragédias e crises. Eles não levantaram da sua cama um dia e disseram assim: eu vou liderar uma grande revolução. Não, essas pessoas simplesmente foram entrincheiradas, foram empurradas e pressionadas para dentro daquele problema e deram uma resposta como outras pessoas não deram. Liderar é assumir riscos e é fazer o que outras pessoas não fazem e é dar uma resposta, enquanto a maioria só dá uma justificativa e uma desculpa para não fazerem aquilo que tem que ser feito. É muito importante você conhecer a dor da lei. Isso aqui é essencial para que você possa crescer. Aonde você pode chegar na tua vida depende do teu nível de maturidade, do teu nível de enfrentamento às dores que vêm quando você começa a crescer e implementar ou implantar essas mudanças na tua vida. Os pontos chaves na vida de toda pessoa que constrói grandeza foram os momentos de dor e de dificuldade. O que pode ser notado na vida dessas pessoas foi a maneira como elas encararam as suas maiores frustrações, prejuízos, traumas, dores, perdas, situações em que elas foram simplesmente empurradas, jogadas para dentro dessa vala, e elas viveram muito além da mera sobrevivência, porque deram uma resposta corajosa, ousada, valente diante dessas situações. A diferença entre as pessoas realizadoras e as que nunca e aquelas que apenas sobrevivem. Qual a diferença entre as pessoas que realizam e aquelas que têm uma mentalidade de mera sobrevivência? Resposta: a maneira como cada uma delas encarou as dores que enfrentaram. Há muitas pessoas quando enfrentam uma situação adversa, elas simplesmente se fragilizam, cruzam os braços, se sentam e não fazem mais nada, absolutamente nada na vida. E eu tenho encontrado muitas pessoas e convivido com muitas pessoas que enfrentaram enormes dores nas suas vidas. Aí algumas pessoas dizem assim: para uns parece que a vida é mais fácil, para uns parece que a vida é mais generosa, parece que algumas pessoas têm mais sorte na vida. Se há algumas pessoas fazendo algumas coisas, construindo algumas coisas que você não construiu ainda, bom para elas. Viva você dentro do seu mundo, entregue você a tua resposta dentro do ambiente que você está. Não faça da vida das pessoas a régua máxima, o parâmetro mais absoluto para aquilo que você tem que viver. Se essas pessoas têm um determinado sucesso, se essas pessoas têm uma determinada conquista, um nível de conquista em determinadas áreas, não é da tua conta. Cuide da tua vida. Cuide da tua história, escreva você a tua história, como você encara as tuas dores, teus fracassos ou aparentes fracassos, como você encara os teus desafios. Esse é o ponto-chave dessa aula. Então, nunca vi ninguém admitir, sinceramente, que ama problemas, mas conheço uma centena de pessoas que admitiu que seus maiores ganhos vieram por meio das dores que enfrentaram. Ou seja, momentos de dores, momentos de desconforto, momentos de adversidades e de problemas são momentos de grandes incentivos e grandes investimentos. Ou seja, você pode transformar tudo isso. É aquela lógica que nós sempre falamos, de você pegar esse limão e fazer dele uma limonada, transformar isso
em benefício, em ganho em seu favor. É transformar essa situação e canalizar toda a pressão dessa situação para que ela traga alguma coisa de benéfica para a tua história, para a tua vida. Agora, como eu posso encarar as minhas dores? Aqui vai aquilo que sei sobre as experiências ruins que nós temos na vida e como nós devemos encarar essas situações desconfortáveis. Ninguém ama problemas, mas eu vou te dizer algo: amar problemas é uma das melhores saídas e soluções para amadurecer a vida de alguém e para levar você a ter resultados incríveis. Então, amar problemas, gostar de solucionar problemas, e as pessoas têm falado cada vez mais a respeito disso. Quanto mais você ama problemas, quanto mais você deseja solucionar, resolver problemas, mais você cresce, mais você amadurece e mais você também prospera na vida, mais você se conecta, mais você agrega valor, mais você aglomera pessoas, mais você cresce e desenvolve. Primeira coisa, primeiro princípio quanto a lidar com experiências ruins. Todos nós temos problemas, todo mundo tem problemas, mas nem todos reagem de maneira igual. Encare a vida com um certo realismo no que diz respeito à dor e aos problemas. Eu não estou dizendo que você tem que levar aquela vida segundo aquela filosofia que quanto mais problema melhor, quanto mais dificuldade melhor, quanto mais dores melhor. Não, porque nós somos pessoas frágeis emocionalmente, nós não aguentamos uma viagem inteira de turbulências. Nossa estrutura não permite essa capacidade, divina de suportar todo tipo de dor. Mas naquilo que está dentro da nossa capacidade, nós precisamos aproveitar. E esse é o significado real de sermos antifrágeis na vida. O que é ser antifrágil? Significa ser insensível às dificuldades? Claro que não. Significa que as dores, problemas e dificuldades não atingem você? Tampouco. Mas significa que você pode utilizar o melhor delas em seu benefício. De maneira sábia, canalizar todo tipo de situação difícil para que te amadureça, para que te prospere, para que te faça crescer, para que te faça avançar na sua vida. Ou seja, encare a vida não como um mar de rosas. É claro que há muitas coisas boas, preciosas para serem desfrutadas na vida. É claro que sim, e isso está tudo preparado para nós, reservado para nós termos felicidades, alegria. Mas também entenda que a vida é feita de experiências amargas, de situações difíceis, complicadas, que nós nem sempre temos as devidas respostas. Mas a partir do instante em que você acessar essa capacidade de absorver o melhor dessas situações e canalizar tudo isso em seu favor, você vai crescer e vai desenvolver e vai chegar a lugares que você nunca chegou na tua história, ok? Segundo, ninguém gosta de problemas. Por quê? Porque problemas nos tiram da zona de conforto. Problemas nos fazem encarar o pior dos nossos medos, que é o medo do desconhecido. E aí alguém disse certa vez, interessante, era algo impossível até que alguém foi lá e fez, alguém realizou. Conta-se uma vez que um professor estava dando um trabalho, um problema para uma sala. E ele estava escrevendo ali no quadro inúmeros, diversos problemas difíceis. E tinha um daqueles problemas que era algo assim simplesmente impossível de ser realizado. E os alunos ficaram todos eles amedrontados com aquela situação, ficaram todos assim, perplexos com aquele trabalho, com aquele problema, embora fosse compatível com a idade, compatível com a série que eles faziam, eles ficaram perplexos diante daquele problema. Parece que eles não encontravam nenhum tipo de solução. Só que naquele ínterim tinha um aluno que tinha saído para ir para o banheiro. Ele demorou lá pelo menos uns 15 minutos, foi exatamente o prazo de o professor escrever todos aqueles problemas no quadro. E interessante que aquele aluno, quando ele voltou, ele não ouviu nenhum daqueles burburinhos dos alunos reclamando, dizendo que aquele problema era impossível de ser realizado. Quando aquele aluno voltou para a sala, ele simplesmente pegou o seu caderno, calado no seu canto, e resolveu todos aqueles problemas. Interessante, aqueles alunos que estavam na sala, quando o professor passou, quando eles viram e se depararam com aquele problema, todos eles julgaram que era impossível realizar ou resolver aquele problema. Aquele aluno que não fez parte daquele burburinho de dificuldades e de confissões negativas, ele mal sabia que aquele problema era tão complicado assim, ele simplesmente foi lá e o resolveu, o encarou de frente, sem reclamar, sem fazer qualquer tipo de observação. Era algo impossível, até que alguém foi lá e fez. Uns viram aquele problema como algo insolúvel, como algo impossível. Aquele aluno não fez parte daquela conversa negativa de fracasso, simplesmente encarou e resolveu. Qual é a diferença? Uns
se deparam com um problema e o ignoram simplesmente, ou às vezes entram em pânico. Outros são passivos, mas outros são aqueles que realizam e olham para aquele problema como uma grande oportunidade para se destacarem na vida. Por que você talvez não teve grandes destaques ainda nos seus relacionamentos, ou principalmente na tua vida profissional, nos teus negócios? Porque você detesta resolver problema, porque você detesta se deparar com problemas, e a vida é cheia, a vida é eivada de problemas. Nós enfrentamos problemas todos os dias, e aqueles que os encaram, eles até têm mais oportunidade de crescer e de prosperar, porque o teu resultado é do tamanho do problema que você resolve. Os teus resultados na vida são proporcionais ao nível de dificuldades dos problemas que você resolve. Digo que até o quanto você ganha é proporcional àquilo que você resolve. É exatamente o tamanho que você tem. Isso é confrontador, de fato, e é para mim também confrontador, mas é exatamente isso, nós não podemos ignorar essa verdade. Cada um tem o tamanho dos problemas que resolve. É uma coisa impressionante, mas é um fato da vida. Você precisa amar mais os problemas que você passa. Agora, quando eu digo amar problemas, não quer dizer que você vai lutar para que eles apareçam. É claro que não, não precisa, eles vão aparecer na tua frente. Só que quando eles aparecerem, não tenha essa disposição, como aqueles alunos que simplesmente disseram que era impossível resolver e nem buscaram resolver. Não fizeram. Eu não vou nem dizer tentaram, porque tentar nem sempre demonstra o devido compromisso. Mas aquele outro aluno, ele simplesmente olhou para aquilo e disse: é a minha chance de fazer diferente e eu vou resolver e vou até o fim. Um amigo meu, inclusive, por sinal, é formado em matemática, mas desde o começo, lá atrás, quando fazíamos o ensino médio, ele era sempre o aluno mais aplicado em exatas e principalmente matemática. Ele era assim, craque na matemática, tanto que ele se formou em matemática, se tornou depois professor de matemática, um expert em matemática. Mas sempre que tinha um problema de matemática, eu já fui mais da área de humanas, né? Mais ligado a essa área de desenvolvimento, ele já era mais da área de racional, dessa área de exatas e tal, mas sempre que aparecia um problema, ele tinha gosto por resolver. Ele gostava de sair ajudando os demais colegas a resolver aqueles problemas, aquelas incógnitas, aquelas equações. Ele tinha prazer em fazer isso. Essa é a diferença. Resolver problemas é um grande sinal do tamanho que você pode ter na sua vida, do tamanho que você pode, do salário que você pode ter, da rentabilidade que você pode ter. Resolver problemas. O problema é que as pessoas não gostam de problemas. Agora, a grande questão não é o problema em si, é como você se dispõe a resolver os problemas que você encara e que você enfrenta. Se você de cara já disser que é um problema impossível, de fato ele será impossível de ser resolvido. Terceiro, poucas pessoas transformam experiências negativas em experiências positivas. As dificuldades da vida não nos permitem permanecermos os mesmos. Ninguém, ao ter passado por uma tempestade, por um problema muito grande, ao ter enfrentado, permanece sendo a mesma pessoa. Você muda de patamar, você vai para uma outra dimensão, você vai para um outro nível de vida, para um outro nível de maturidade, de sabedoria. Você muda o seu autoconhecimento, as suas respostas, a sua gestão, a sua disciplina, a sua bagagem, a sua envergadura. Você muda de tamanho, você muda de ambiente, você muda de amizades. Problemas nos transformam, problemas nos simplificam, problemas pisoteiam o nosso ego, problemas lidam com a nossa humildade, com o nosso caráter. Nós não podemos superdimensionar os problemas, mas também não podemos superestimá-los, mas nós também não podemos subestimá-los. Eles têm uma participação interessante naquilo que é o nosso progresso e desenvolvimento na vida. Elas nos movem, as dificuldades, os problemas da vida nos movem de lugar. Agora a pergunta é: você vai se mover para frente ou para trás? Não é automaticamente que o problema te move do lugar, e pode ser que ele te mova para frente ou pode ser que ele te mova para trás. A grande questão é: você vai se permitir crescer, caminhar, desenvolver para frente, caminhar para frente, de acordo com os problemas que você enfrenta, ou você vai retroceder diante dos desafios que você tem? Quando passamos por experiências ruins, ou nos tornamos melhores, ou nos tornamos pessoas amargas. Você tem que tomar uma decisão. Você está diante de uma crise hoje, de uma situação que você não vê saída. Você tem duas escolhas: ou cresce, ou se torna uma pessoa estagnada e amarga, que inclusive pode contaminar muitas pessoas à sua volta. Mateus, como que eu posso utilizar as dores? Eu vou falar para você aqui de um princípio muito importante. Use o seu arquivo de dores. Todos nós temos um arquivo de dores. Eu gosto de dizer sempre que é claro que Deus não envia dores para nós. O nosso Pai é bondoso, o Deus Todo-Poderoso e Criador e dono das nossas vidas não envia dores para nós. Mas aquilo que Ele não envia, Ele pode utilizar em nosso favor. Utilizar em nosso benefício, para o nosso crescimento,
para o nosso progresso e amadurecimento. Mas não somente para a nossa própria experiência, mas para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Quando você passa por certas dificuldades, você muitas vezes não sabe, mas aquilo vai servir exatamente para consolo de outras pessoas. Recentemente, nós fizemos uma visita para um casal de amigos e aquela moça, aquela mulher, aquela amiga, ela tinha acabado de perder o seu pai. E a minha esposa também perdeu o pai ainda muito jovem. O meu sogro faleceu, nós estávamos começando o nosso relacionamento e a minha esposa teve essa experiência trágica de perder o seu pai, por volta dos 21 anos de idade, mais ou menos. E essa moça agora também, essa amiga, perdeu o seu pai. Quando a minha esposa compartilhou com ela a respeito dessa experiência e fomos visitar, e a minha esposa pôde contar dessa perda para ela, aquilo foi assim um bálsamo de consolo e de conforto na vida daquela amiga. Quando ela então pôde ouvir o compartilhamento e a experiência da minha esposa da perda do pai, ela se sentiu abraçada, confortada, consolada por aquela experiência. A dor não passou, mas ela pôde encontrar alguém que passou pela mesma situação de perda, de lamento, de dor, de luto, e aquilo pode ser um instrumento de consolo para ela. Então aquilo que não é enviado para você pode ser utilizado para que você não somente use na tua experiência, mas transborde para a vida de outras pessoas. Use o seu arquivo de dores. Qual dor? A dor, primeiro, da inexperiência. Qual a inexperiência? De você ter perdido oportunidades, falta de maturidade, imediatismo ou por esperar sucesso instantâneo. Quantas vezes nós passamos por situações assim? Portas que nós esperávamos que fossem se abrir rápido, não se abriram. Situações e oportunidades que esperávamos que fossem acontecer, nos frustramos porque as pessoas que prometeram não conseguiram cumprir. Elas são limitadas ou nem se lembraram de nós. E isso é natural, isso é normal. Então essa dor da inexperiência não é só a dor de você não ser experiente o suficiente, mas é a dor de não ter tido a experiência que você tanto desejava ter. Isso pode ser também um arquivo importante. Aí você tem uma escolha a fazer. Ou você vai se ressentir, se magoar, se fechar, se trancar, ser bloqueado e travado por essa situação, ou você vai se abrir para não encontrar culpados, mas para resolver isso e crescer. Ou você vai se abrir para aprender experiências novas e diferentes. Segunda dor que você pode utilizar no seu arquivo, a dor da incompetência. Se de uma forma você foi inexperiente e você não teve as experiências que você desejava ter, use também o seu arquivo de dores da incompetência. Só quando começa a se capacitar é que você dá uma virada na sua vida. Presta atenção. Se de um lado você não teve as experiências que você tanto queria, por outro você não pôde tê-las porque você não era qualificado o suficiente, você não era capacitado o suficiente, você não era bom o suficiente para aquela área, para aquele momento. Talvez você até era capacitado, mas não era o seu momento. Não era o melhor momento, você não tinha, de repente, lugar, e isso de repente incomoda muito você. Use esse arquivo também, porque a tua hora chega, a conta fecha. No futuro, em determinado momento, a conta fecha. E se você não parar de fazer investimentos em você, você vai experimentar de tudo aquilo que você sempre desejou. Outra dor que é do seu arquivo que você pode utilizar, a dor do desapontamento. O que é a dor do desapontamento? Coisas que acontecem, que te abatem e te fazem pensar em desistir. Quantas e quantas vezes eu pensei em desistir? E por que não dizer que eu penso em desistir quase todos os dias também, mas eu estou sempre adiando. Amanhã eu desisto, mas graças a Deus eu não tenho desistido. Por quê? Vontade é uma coisa, agir de acordo com essa vontade são coisas totalmente diferentes. Embora passemos por essas situações ou pensemos em desistir, isso não deve governar as nossas ações e a nossa prática. Você não pode ser governado pela sua vontade de desistir. Então escuta uma coisa, o desapontamento é exatamente aquela distância que existe entre o sonho e a realização desse sonho. Por que você fica desapontado? Porque não aconteceu e você tem que esperar. E o tempo, sem dúvida, é um grande desafio para nós. O tempo, sem dúvida, é um dos grandes avaliadores da nossa esperança, expectativa, da nossa crença. O tempo é um grande avaliador da nossa maturidade, porque as coisas nem sempre acontecem no tempo que nós desejávamos, ou pelo menos da maneira como nós desejávamos. Nós não podemos ser imediatistas e instantâneos para que as coisas aconteçam. Então use a sua dor de desapontamento. Você está desapontado com alguma situação? Não aconteceu exatamente como você gostaria, não aconteceu exatamente como você queria, do jeito que você queria, quando você queria? Não fique aí abatido, prostrado, pensando em desistir. Ok? A dor do conflito é outra dor do seu arquivo também. É impossível realizar qualquer coisa importante na vida sem passar por conflitos, seja com pessoas, situações,
eles são inevitáveis. Do mesmo jeito que o desconforto, o desapontamento, a mudança, sair da acomodação é inevitável, lidar com conflitos também é inevitável. Primeiro, conflitos dentro de você. Você tem brigas, guerras internas que você precisa travar para sair desse lugar da inércia, para sair e ir para um lugar de realizações. Conflitos com pessoas que às vezes querem preservar você em um lugar de acomodação. Já percebeu que tem pessoas que querem preservar você do desconforto? Querem preservar você a todo custo de ter que enfrentar coisas novas? O conflito de gente que discorda de você completamente. E situações que vêm contra você, guerreiam, batalham contra a sua alma, constantemente contra as suas emoções. Ou seja, nós estamos cercados o tempo todo de conflitos. Se você não quer ter guerras, não quer ter conflito, não faça nada. Mas a partir do momento que você decide fazer diferente, ser diferente e fazer diferença, você vai enfrentar muitas situações de conflitos internos e externos. Coisas que vêm contra você, que guerreiam, que batalham para destruir a tua vida, para destruir a tua jornada, a tua caminhada e o teu sucesso. A dor da mudança, nós já temos falado aqui muito a respeito de mudança, que é aquilo que fazemos, independente se gostamos ou não. Por que mudança dói? Porque mudança não é uma coisa para crianças, mudança é uma coisa para adultos. Independente se você gosta ou não, elas têm que ser executadas, elas têm que ser feitas. Ou criamos mudanças, outras nós temos que encarar, não tem como evitar. Então mudança, ou você promove, você cria, ou você encara, ou de qualquer forma é aquilo que você não pode de forma alguma evitar. Uma coisa em relação à mudança que você não pode fazer é evitar que elas aconteçam. Nós já falamos um pouco de mudança aqui. A dor da falta de saúde. Às vezes você não tem todo o vigor que você gostaria de ter, né? E isso atrapalha a sua concentração, o seu foco. Com certeza seus hábitos alimentares não estão sendo os mais adequados. Um check-up na sua saúde talvez não é feito há muito tempo e é hora de você resolver tudo isso e dar mais atenção à sua saúde. De que maneira? Comendo melhor, praticando exercícios físicos, descansando, tendo lazer, dormindo melhor. Dormindo melhor em que sentido? É dormir à tarde? Não. Repor o sono? Também não. É ter um dia de descanso, é ter um dia em que você dorme de forma ininterrupta por pelo menos 8 horas, ou seja, aquele sono gostoso, tranquilo, denso, eficaz, que vai repor energias, que vai revigorar a tua mente. Prática de exercícios físicos, muitas vezes não estão sendo feitos, seguidos adequadamente, é importante que você volte a fazer. Já dei para você aqui tanto essa lição como essa tarefa também. Dor das decisões difíceis, é outra dor que está aí no seu arquivo de dores. Quais decisões difíceis? Elas são inevitáveis no nosso caminho de transformação. A transformação imparável que você está experimentando passa por decisões difíceis. Mudança de uma carreira, mudança de uma cidade, mudança de lugar, mudança de casa, mudança de perspectiva, mudança de opinião, mudança de pontos de vista, mudança de resoluções, por que não dizer mudança de amizades, mudança de trabalho, mudança de carreira. São tantas mudanças e elas são muitas vezes difíceis e nos causam muitas dores. Dores de perdas, dores de quebrar certas conexões, dor de ter que deixar para trás, a dor de dizer adeus. São dores que as mudanças trazem. Você não pode perder a oportunidade de aplicar essa dor ao seu desenvolvimento. A dor da perda financeira. Você já quebrou alguma vez? Você já teve a experiência amarga de começar um negócio e ele não dá certo? É um tipo de dor. Teve prejuízo de investimentos que você fez, investimentos errados que você fez, decisões erradas financeiramente. Uma decisão financeira mal tomada custa caro demais. Então é melhor você aprender do que tomar uma decisão errada para ter que aprender com a experiência e com o prejuízo e depois passar por situações de privações, o que é muito ruim. A dor da perda de relacionamentos é outra dor também dentro do seu arquivo de mudanças. Se você não teve de se afastar de pessoas certas, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer isso. Nós muitas vezes tivemos que nos afastar de pessoas que nós amamos, gostamos. Por alguns motivos nós tivemos que afastar. Ora, porque nós estávamos numa zona de conforto, ou ora porque nós fomos mesmo desafiados, aquilo aconteceu e nós tivemos que abruptamente nos distanciar dessas pessoas. Fato é que nós não vamos viver para sempre com as mesmas pessoas. Dificilmente você vai manter uma amizade consistente durante 20, 30, 40, 50 anos, não tem jeito. Mas cedo ou mais tarde você vai se afastar dessas pessoas. Você pode de alguma maneira conectá-las ainda, contactá-las, mas dificilmente nós convivemos com os mesmos amigos ao longo de toda a nossa vida. Nós nos separamos das pessoas. É um tipo de dor que é inevitável que aconteça, mas nós temos que aceitar que ela também é importante para o nosso crescimento. E por fim, a dor da responsabilidade. Você precisa parar de fugir e colocar a culpa dos outros pela sua inação. Ser inativo é aquilo que até pode proteger você de errar, mas ser inativo
é o caminho mais rápido e mais fácil para que você não chegue a lugar algum. Ou seja, você não vai errar, mas também não vai realizar nada de relevante, nada de importante e significativo na tua história. É hora de você assumir o protagonismo da tua história. E eu espero que isso esteja acontecendo a partir de agora. O que eu estou entregando para você aqui é exatamente essa percepção e essa chave de princípios para como essa mudança transformacional acontecer agora mesmo. Até a próxima aula para fecharmos o segundo módulo. Um grande abraço.